Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires. Eu estou de volta aqui ao Videocast Nakata para trazer para vocês uma segunda temporada onde eu vou começar com uma coisa muito importante que é essa noção da crise. O momento de crise que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vou tentar contar essa história da crise para você, falando um pouco da minha vida aqui. Olha só o que aconteceu comigo ao longo da vida. Eu nasci em 1956, o Brasil estava em estado de sítio, eu nasci corintiano. Em 59, os militares tentaram derrubar o Juscelino Kubitschek. Em 61, o Jânio tomou um porre e renunciou. Em 62, teve a crise dos mísseis em Cuba. Em 64, um golpe militar. Em 68, teve o AI-5. Em 69, auge da guerrilha urbana. Em 72, teve o início da guerrilha no Araguaia. Em 73, crise do petróleo. Em 75, a morte do Vladimir Herzog. Em 77, o presidente Geisel fechou o Congresso. Em 78, a greve do ABC. Em 81, teve o Rio Centro, a bomba do Rio Centro. Em 84, as diretas já. Em 85, democracia ou Tancredo, o presidente eleito morre. Isso aqui é minha vida, cara. Quando perguntam para mim como é que seria o Brasil sem crise, eu digo, cara, não sei. Não tenho a menor ideia, porque desde que eu nasci o Brasil vive em crise. Eu quero mostrar para você o que aconteceu aqui em 14 anos da minha vida, entre 1980 e 1994. Nesse período, nós tivemos no Brasil uma superinflação crônica, uma moratória externa, um confisco monetário, 2 recessões, 2 colapsos cambiais, 5 planos econômicos, 6 moedas e uma quase moeda, 11 ministros da economia, 14 presidentes do Banco Central e um impeachment. Cara, isso é crise, bicho. Isso é crise. Isso aqui é uma loucura. Quem não passou por isso, ou quem era muito criança, não tem a menor ideia do que foi crise naquele momento. Mas por que eu estou mostrando para vocês aqui? Por que eu parei aqui nesse ano de 1994? Entre 1990 e o início dos anos 2000, a taxa de crescimento do PIB foi uma média anual de 2%. E ali, a taxa de crescimento entre 2008 e 2014 foi de 2,52%, com alguns altos e baixos. Mas tem um momento chave que eu quero chamar a atenção aqui, que está ali, ó, em 1999, que é um ano para ser esquecido. Foi um ano terrível, foi um ano em que logo após a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, houve uma maxi desvalorização do real e o impacto no nosso mundo aqui, no mundo automotivo, por exemplo, automobilístico, as montadoras, o pessoal da reparação, foi uma coisa complicadíssima, caiu venda, foi realmente muito complicado esse ano aqui. E no meio desse terror que o Brasil passou, num ano terrível, num ano muito ruim, olha só o que aconteceu. 6 escolas públicas por dia, uma sala de aula a cada 11 minutos, um McDonald's a cada 1 dia e meio, uma sala de cinema a cada 2 dias, uma livraria por semana, um shopping center por mês e um templo da Igreja Universal por dia. Tudo isso no momento de extrema crise no Brasil. Agora é o seguinte, vocês viram que loucura isso aqui, cara? No auge da crise, naquele momento em que ninguém podia apostar em mais nada, tudo isso acontece no país e o país continua andando. Imagina se não tivesse crise. Eu quero então propor a você uma provocação aqui, que é a seguinte: você aí que está assistindo esse vídeo, bote na cabeça o seguinte: quando você junta 2 figuras, um economista com um jornalista, e começa a assistir o que essa turma fala, a coisa pode ficar muito complicada, porque existem 4 chances dessa coisa dar algum resultado. Primeira chance: se o jornalista for ruim e o economista for bom, não acontece nada. Segunda chance: se o economista for ruim e o jornalista for bom, não acontece nada. Terceira chance: se o jornalista for ruim e o economista for ruim, também não acontece nada. Quarta chance: se os 2 forem bons, muda a história do país. De 4 oportunidades, 3 podem dar errada e uma dá certo. Quando você ligar o jornal, ligar a televisão, o rádio, começar a ver o jornal e começar a ver esse pessoal todo contando que essas loucuras que vão acontecer, toma muito cuidado. Deixa eu fazer uma provocação a você, que é a seguinte aqui. Estou mostrando aqui umas fotos de uma cidade, né? Pelo que você pode ver aqui, são fotos maravilhosas, uma cidade linda, é uma cidade moderna, extremamente iluminada. Isso aqui tem que ser primeiro mundo. E a pergunta que eu faço a você é muito simples. Que cidade é essa? Você faz ideia? Quer chutar? Vamos lá, eu vou te ajudar. A pista que eu dou para você é essa aqui, ó. Essa cidade que eu acabei de mostrar para você chama-se Hiroshima. Hiroshima.
uma cidade no Japão que foi totalmente arrasada por uma bomba atômica em 1945. Você consegue imaginar uma crise maior do que uma bomba atômica cair em cima da sua cabeça, liquidar com tudo aquilo que você conhece, com as pessoas que você ama, transformar em pó aquilo que era uma cidade e você olhar em volta e não ter esperança de coisa alguma? E de repente, depois de algum tempo, você começa a ver as imagens que estão aparecendo aqui. Essa é a Hiroshima de hoje. Isso me dá então a oportunidade de trazer a você a isca intelectual deste programa aqui. Coisas ruins acontecem. É a forma como reajo a elas que define meu caráter e a qualidade da minha vida. O importante não é a crise, não é o que a crise vai fazer comigo, não é a forma como a crise bate na minha porta, não são as consequências que a crise traz. O importante é o seguinte: o que é que eu vou fazer com o que a crise está fazendo comigo? Se eu entender que esse aqui é um momento de aprendizado, é um momento de enxugar as despesas, é um momento em que você tem que aproveitar que se o movimento está baixo, cara, eu vou aprender. Se eu estou com pouca coisa para fazer aqui, é o momento de eu arrumar a casa, é o momento de eu me preparar, é o momento de eu me ilustrar, é o momento de eu aumentar meu repertório, porque a hora que esse bichinho passar, a hora que a crise passar, e acredite, o Brasil tem uma capacidade de recuperação gigantesca. Quando passar essa loucura toda, eu quero estar lá na frente. Eu quero estar pronto para recuperar o tempo perdido e, principalmente, para conquistar as oportunidades que vão surgir. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil agora, essa crise, nada mais é do que um momento de depuração. Quem vai ficar em pé no final dela são os bons. E eu quero estar entre eles e quero que você esteja entre eles. Essa é a mensagem inicial que a Nakata traz para você. Uma mensagem positiva, uma mensagem de uma empresa que conhece profundamente a história desse país aqui nos últimos 70 anos e que sabe que já passamos por coisas malucas, por crises terríveis. Todas elas eram as piores. E a conclusão que chega é a seguinte: sabe qual é a pior crise que você vai viver na sua vida? É a próxima. Porque quando a gente está dentro dela, a gente esquece o passado, esquece o que aprendeu. Bote na tua cabeça que a gente já passou por coisas terríveis nesse país aqui e a gente sempre saiu melhor do que entrou. Ok? Até o próximo vídeo.